Irmãos, eu separei, não quero me delongar muito, mas eu separei um texto para uma devocional com os irmãos, um texto do Salmo 118. Eu gostaria de fechar o mês da família com esta porção. Acho que eu marquei errado, hein? 118:15, eu marquei aqui 155. 118:15, talvez na tela que vai aparecer ali esteja, não sei se está certo. Está aí a tela, Leandro? Tá certo, 118:15. O texto diz assim: nas tendas, nas casas dos justos, há jubiloso cântico de vitória. Vamos ler juntos? Vamos lá? Nas tendas dos justos, há jubiloso cântico de vitória. O que de fato promove alegria na sua família? Quais os momentos em que a família se alegra reunida? Nós temos a tendência de generalizar, e a facilidade de generalizar, de jogar as coisas para o campo do todo mundo, né? Por exemplo, podemos dizer assim: Deus tem dado muita bênção para as famílias. E você generalizou. Mas quando você transforma a sua fala, o seu pensamento, num contexto mais particular, aí você começa a perceber o júbilo que existe, o cântico de vitória que existe, as coisas que existem. Eu creio, irmãos, que o crente, ou os crentes, eles precisam liberar a alegria que existe na família. Há muita fala de crise. Eu não sei se é porque eu sou pastor e a gente acaba ouvindo muito o foco de problema. Dificilmente acontece alguém chega no gabinete para dizer assim: olha, eu quero contar aqui para o senhor só os benefícios das coisas que têm acontecido. Graças a Deus, quem sabe o que acontece. Mas geralmente a gente entra num processo de compartilhar as crises. Isso é normal, até porque o pastor existe também para isso. Eu não sei se é por isso que parece que a nossa mente começa a ver a vida partindo muito dessa perspectiva. Puxa, existem coisas boas. Nos nossos momentos de intercessão, geralmente são maiores que o nosso momento de gratidão. Não sei se você já percebeu. Geralmente a igreja, ela foca no problema, porque é onde ela quer trazer as pessoas. Vem cá que nós vamos resolver o seu problema. E a própria igreja valoriza o problema, porque ela se apresenta como o grande matemático que resolve todos os problemas. E destacamos muito pouco as coisas boas. Uma das mensagens que eu preguei aqui no mês da família, eu falei sobre prosperidade em tempos de aflição. E eu disse que nós temos a tendência de pensar assim: eu vou esperar acabar a aflição para conquistar determinadas coisas na minha vida. Eu vou esperar resolver os problemas para que eu consiga chegar a algum lugar. E aí, citando a experiência de José, nós vimos que a maneira de Deus trabalhar nem sempre é a maneira como nós trabalhamos. Deus não espera que as coisas se solucionem para que Ele nos abençoe. Ele vai nos abençoando em meio aos dilemas humanos, Ele vai nos abençoando em meio aos conflitos, Ele vai nos abençoando em meio aos nossos dramas, né? Ele vai nos abençoando, e é aí que manifesta a graça de Deus, porque senão não há diferença nenhuma esperar de que Deus seja reconhecido como Deus, né? Se está dando tudo certo, e aí sim eu vou conquistar coisas novas, isso aí acaba sendo quase que comum para todo mundo. Então Deus pega a nossa história de vida e Ele vai dentro dos contextos que são diferentes de cada família, e Ele vai nos dando prosperidade. Foi isso que nós falamos em uma das quartas-feiras. Se isso acontece, existem motivos que nos levam a nos alegrar. O cântico, o texto, ele é muito simples. Ele diz assim: olha, na tenda dos justos, e aqui pensando, na casa do povo de Deus,
há jubiloso cântico de vitória. Algumas coisas no texto a gente pode pensar. Quero até sair um pouquinho aqui do meu esboço. Só para você analisar o próprio texto, fazer uma garimpagem sua no texto. Nas tendas dos justos. Quem são os justos? Nós que fomos justificados no sangue de Jesus. E o salmista está fazendo uma afirmação. Ele não está dizendo, na tenda dos justos pode existir jubilosos cânticos de vitória. Ele não está dizendo, na tenda dos justos, um dia existirá, ou existirão, cânticos de vitória. Não está dizendo isso. Ele está trazendo para o presente. Ele diz o seguinte, olha, na tenda do justo, existe. A questão é, irmãos, se existe o cântico de vitória, esse cântico de vitória, ou seja, este júbilo, ele precisa ser encontrado dentro da família. Por isso eu quero pensar com você aqui sobre alguns estágios do júbilo em casa, da alegria em casa. O primeiro estágio que eu encontro é o estágio da alegria esquecida. Eu creio que famílias marcadas por tragédias, elas correm o risco de esquecer a alegria. Focar tanto na tragédia. Há lá 20 anos atrás, a minha família passou por uma tragédia. Nós perdemos uma situação, um parente, um pai, a mãe. Aconteceu determinada coisa e a vida passa a ser o resultado daquilo lá de trás. É a alegria esquecida. Esqueceu, perdeu. E se nós pegarmos, irmãos, a história da vida e formos fazendo uma leitura, eu gosto muito de fazer assim, já fiz várias vezes e faço isso muito em aconselhamento. Eu pego uma folha de papel e faço um traço. Coloco aqui ponto zero, a idade da pessoa, né, o zero do nascimento. Quando você nasceu? 1964. 6 de junho de 1964, quarta-feira que vem, tá bom, irmãos? Só para não esquecer. Aí eu faço uma linha e vou apontando os eventos que aconteceram até os 48 anos. Faça isso, você vai ver que interessante. Porque nós vamos vivendo e vamos esquecendo as coisas que aconteceram. E aí quando você fala, bom, quando eu tinha 1 ano, não lembro. 2 anos, não lembro. 3 anos, não lembro. 4 anos, não lembro. Opa, já comecei a lembrar. Aí 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 anos. Então vamos de 10, na casa de 10. Depois que você passa dos 40, vai pela casa de 10, é mais fácil, né? 0, 10. Com 10 anos de idade, onde eu morava, com quem eu vivia, o que eu fazia, né? Quais eram as minhas experiências de vida. E lá, 20. Casei. Quem eu era quando casei, onde eu morava, quando via, com quem eu casei, quando casei, porque casei. 20. Eu estou com 48. Só que eu estou olhando lá para trás. Aí eu venho aqui do 20, eu chego no 30. Onde eu estava? Dentro de um seminário. Com 2 filhas. Não tinha nem nascido a terceira. Ou já? Já tinha, Pâmela? Quando eu tinha 30? Não. Não, que? Não sei o quê. Sei lá, irmão, esquece. Depois dos 40 a gente fica assim, ó. 0, 20, 10, 20, 30, 40. Eu já estava aqui. Não. Se eu vou fazer 48, 7 anos, eu cheguei com 41. Eu estava em São Paulo, Jardim Brasília. Aí você pega dentro desse quadro de 10 em 10 anos e vai trazendo à memória algumas coisas que aconteceram. Irmãos, é interessante, você desenterra cada defunto bonito, cada defunto maravilhoso, que a gente só costuma desenterrar defunto feio, só problema. Mas aí você começa a lembrar que algumas coisas que morreram, algumas coisas que você viveu nesses períodos de tempo, eles fizeram parte da sua história, fizeram parte da sua alegria, do seu júbilo, da construção, a sua formação, quando você se formou nisso, quando você se formou naquilo, quando você comprou a sua casa, quando você vendeu uma casa que tinha, os eventos que aconteceram, e você começa a construir um quadro da sua história e perceber a dinâmica de Deus e a sua dinâmica e a dinâmica da sua família na sua história.
por conta, às vezes, das circunstâncias de vida, nós muitas vezes acabamos nos concentrando na tristeza e não na alegria. Essa é a alegria esquecida. Precisamos renovar isso, jogar fora a tristeza. Os fracassos acontecem, as tragédias acontecem, mas existem, isso não sou eu que estou dizendo, existem cânticos de vitória que nos deixam alegres dentro da nossa casa. Deus está dizendo isso, a gente precisa encontrar. Segundo estágio da alegria é a alegria reprimida. Eu fiquei pensando na alegria reprimida da seguinte maneira: existe a alegria reprimida inconscientemente e a alegria reprimida conscientemente. A alegria reprimida inconscientemente, para muitas pessoas, as manifestações de alegria é pecado. Você já pensou nisso? As pessoas confundem manifestações de alegria com irreverência. A nossa mentalidade católica, ela é complicada por conta disso. Ela nos trouxe um padrão de reverência que não tem nada a ver com espiritualidade. Porque você pode ter uma reverência diante de um ato de adoração, uma reverência diante do Pai, né? O Pai chegou em casa, acabou, não dá um sorriso, porque o Pai chegou em casa. É uma reverência que nós recebemos por conta de N contextos e passamos a inconscientemente reprimir a nossa alegria. É o menino que chega em casa alegre pela conquista que teve, fez um gol e conta e vai, e bola, e o pai fala assim: ah, moleque, vai, qualquer um faz gol. Pronto, matou, reprimiu a alegria do moleque. E a gente faz isso, irmãos, inconscientemente a gente faz isso. São palavras que são dadas fora de hora, fora do contexto, e reprime a alegria. É a alegria que vai sendo reprimida. É a alegria reprimida conscientemente. É quando a vida em família acaba sendo uma luta. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não posso expressar alegria, porque senão vão dizer que eu sou hipócrita. Eu já ouvi isso muito em igreja. Ah, pastor, não sei por que a família está tão feliz. Estão passando uma pendanga danada, estão passando uma situação terrível, estão lá cantando ao Senhor. Mas por que não? Essa é a minha pergunta. Por que não? Será que eu tenho que esperar ficar tudo bem para experimentar a alegria? Irmãos, olha só, ouçam isso que eu vou dizer. Existe esta alegria que é reprimida por um conceito errado que nós carregamos, de que expressar muita alegria ou é pecado ou é hipocrisia. Se está muito alegrinho, é porque está, né? Porque a ideia é assim, se Deus está abençoando, eu preciso ter reverência. E aí nós vamos confundindo as coisas, vamos reprimindo a nossa própria alegria e vamos nos tornando tão formais que nós falamos que somos família, mas eu não queria viver uma família biológica, como uma igreja. Eu não. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Nós falamos que somos família, mas eu, Samuel Biasi do Nascimento, não gostaria de viver uma família que vive como a gente vive na igreja, com tanta formalidade, com tanta distância. Para a gente falar, a gente tem medo. A gente valoriza muitas vezes aquele que tem mais, menospreza aquele que tem menos. A gente muitas vezes não tem coragem de falar assim: olha, eu quero participar, mas eu gostaria de participar, mas se eu errar, vão criticar tanto. Nós nos tornamos uma família mesmo. Só que nós nos tornamos muitas vezes uma família que nos serve de modelo para as famílias. A família deveria ser um espaço em que não reprime. A família deveria ser um espaço, e por sinal, meus irmãos, a família deveria ser um espaço em que não reprime, mas a família é a primeira repressora da sociedade. Por exemplo, a criança começa a querer descer do berço. O que a gente faz? Qual é a primeira repressão? A gente vai, pega e desce. Depois ela vai tentar descer do berço de novo. O que a gente faz? Ela vai botar a perninha para descer do berço, a gente vai lá, pega e desce. A gente não deixa nem infeliz tomar um tombo.
né? A criança vai querer comer sozinha. O que a gente faz lá? A gente já pega na mão e põe na boca. A gente não dá o tempo para a pessoa desenvolver. A gente reprime algumas manifestações e a gente acaba reprimindo até também as manifestações de alegria. Por que você está feliz? Nós estamos cheios de conta para pagar. Por que você está feliz? Está com uma curva nas costas? Por que está feliz? Casamento está em crise, por que está feliz? Né? Não tem dinheiro para pagar as contas, por que está feliz? Você não bateu o carro, está feliz por quê? Nós temos um conceito errado de felicidade de vida, meus irmãos. A gente acha que a alegria, ela só vai existir e só deve existir quando tudo estiver 100% ou quando estivermos atingindo os nossos objetivos de vida. O que o salmista diz é totalmente diferente. Ele diz, existe na casa do justo um jubiloso cântico de vitória. Existe. Está lá. Às vezes ele não é cantado, mas ele está lá. Ele precisa ser vivido. Isso nos leva a pensar em um outro estágio da alegria. A alegria consciente. A alegria consciente de que a nossa fonte de alegria não são os resultados. Eu acho que esse é o mais difícil. A nossa fonte de alegria não deveriam ser os resultados. Mas geralmente, as nossas emoções se movem pelos resultados. Geralmente. Eu acho que esse é o grande desafio. Nós temos a capacidade de nos alegrarmos, apesar de. Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A ter em abundância, padecer necessidade. Ou seja, isso é um desafio para nós. Não é que vivamos todos isto. É um desafio para nós. Viver exatamente isso. Conseguir viver uma alegria à luz do Salmo 118, Salmo 16 que nós lemos, que diz assim, na tua presença há plenitude de alegria. Se a casa é do justo, a presença de Deus está lá. Então existe pelo menos a presença de Deus já deveria ser motivo para nós sentirmos alegria. Pelo menos o fato de sabermos, se nós pegarmos a vida nos períodos, como eu falei, e a vida é feita de tempos, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de perder, há tempo de ganhar, há tempo de rir e tempo de chorar. Se nós entendêssemos a vida partindo da Bíblia, nós seríamos menos exigentes com a vida e mais alegres. Tem que baixar a exigência. Para que a gente se alegre, a gente tem que diminuir a exigência. Temos que nos satisfazer com os detalhes da casa, os detalhes da vida. E esse é um desafio para nós. É nos alegrarmos com as pequenas conquistas, as pequenas coisas, as pequenas realizações. Eu posso me alegrar fazendo uma pastoral que tem lá 400 palavras ou construindo um livro. Mas como eu não consigo ainda não pude escrever um livro, eu me alegro com as minhas pastorais. É ou não é? Você entendeu? Não, mas quando eu escrever um livro eu vou me alegrar. Então não vou me alegrar, talvez tão cedo assim, não sei se vou ter tempo. Mas eu posso me alegrar com os pequenos textos que eu vou fazendo e vou alegrando o meu coração. Eu posso de repente não conseguir fazer um jantar, um almoço, euzinho, não consigo. Mas de repente eu posso me alegrar por conseguir fritar um ovo. Vai, fritei um ovo, não estourou a gema. Posso me alegrar. Eu acho que eu fiz um bolo na minha vida. Um bolo de cenoura coberto de chocolate. E ficou bom. Tão bom que eu nunca mais fiz. Para não correr o risco de ficar bom de novo. Vai que as mulheres gostam do bolo, aí eu sempre vou ter que fazer. Não, ficou horrível. Deixa assim. Alegria consciente é saber que a causa da nossa alegria não são as nossas conquistas. Por quê? Se a causa das nossas alegrias forem só as coisas dando certo, irmãos, quando as coisas derem errado, nós vamos entrar numa deprê danada. E vamos ainda justificar
porque deu tudo errado. A gente deprime. Então, para nós temos que ter essa dinâmica. E por último, nós temos uma alegria esquecida, precisa ser encontrada. Temos a alegria reprimida, que precisa ser liberada. Temos uma alegria consciente, precisa ser expressada dessa forma. Ou seja, por que você está feliz? Você está aí com um filho com problema, a luta aqui, está dívida. Então, não, eu tenho uma alegria no meu coração, porque a fonte da minha alegria não são essas coisas. Eu vou resolver de uma forma ou de outra, e algum dia a gente chega e resolve. E agora nós podemos também vivenciar um outro estágio da alegria, que eu acho que esse é mais bonito. É uma alegria envolvente. É uma alegria consciente, mas é uma alegria envolvente. Irmãos, como o mau humor, ele estraga o ambiente. Se você tiver 10 pessoas reunidas, uma pessoa mal-humorada estraga o ambiente. Por isso que a gente precisa de gente alegre para renovar o ambiente, né? Da mesma forma que uma pessoa mal-humorada estraga o ambiente, uma pessoa alegre renova o ambiente. Então, se você tem na família 4, alguém precisa estar alegre. O problema é quando o alegre se torna o hipócrita, porque ele não pode ser alegre, né? Você tem na sua família a família reunida domingo para almoçar. Você tem lá 15 pessoas. Você tem lá 2 mal-humorados que estragam a festa de repente. Mas existem 15, né, 13 que estão alegres. 13 não estão alegres, mas pelo menos um está alegre. Ele renova, ele leva o pessoal para cantar. Ah, não, vamos aqui, já que estamos reunidos, vamos cantar um cântico. Vamos fazer isso, vamos fazer um churrasco, vamos fazer aquilo. Ele vai e motiva o ambiente. É uma alegria contagiante. Se nós temos a alegria, o júbilo, dentro da nossa casa, um júbilo de vitória, se isso já é certo em nós, a vitória já é nossa no nome de Jesus. Então nós podemos viver uma alegria enquanto as coisas da vida vão se resolvendo, porque senão nós empurramos a vida para baixo cada vez mais. É a alegria que contagia. É a pessoa olhar para a gente e dizer assim: olha, eu não sei como é que essa pessoa consegue, apesar de todas as questões da vida, ter essa alegria que contagia e que move. E às vezes quando você vê uma pessoa que contagia, que é alegre, você fala, essa pessoa não tem problema. É aí que está, não tem problema. Às vezes é a maneira como lida com os problemas. Você já percebeu? A gente costuma tratar a tristeza como mau humor. Mas, meus irmãos, a tristeza, ela pode não ser um mau humor, mas ela pode promover um humor afetado, tirar de nós a leveza da alegria. Se nós formos esperar Deus resolver todos os problemas pelos quais nós oramos no mês da família, para expressarmos alegria, talvez demore um pouquinho. Mas nós podemos tomar esse salmo e pensar assim: na minha casa existe um jubiloso cântico de vitória. Mas pastor, ainda não resolveu isso, não resolveu aquilo. Não, mas na minha casa existe um jubiloso cântico de vitória. A gente precisa encontrar esse cântico de vitória de novo. Lembrando que diz Paulo: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que declara a nossa vitória não são os resultados e nem o nosso esforço. O que declara a nossa vitória é Deus. Deus já declarou a vitória. Em outro texto, Paulo diz que nós caminhamos triunfantemente. Só que não na dimensão que a gente pensa. Quando tudo ficar legal, quando tudo se resolver, eu vou ser uma pessoa alegre. Não, eu preciso ser alegre apesar de, sabendo de que Deus vai com graça, bondade e misericórdia estabelecendo todas as coisas. Existem coisas na família que nos deixam tristes? Claro. Claro, irmãos. É um filho, às vezes, que não corresponde.
o marido às vezes não corresponde, a esposa às vezes que não corresponde, os resultados, às vezes você trabalha, você não consegue comprar as coisas que você gostaria, coisas que você gostaria de dar para os filhos, coisas que você gostaria de fazer, N motivos para de repente entristecer o coração. É uma doença que abate sobre a família, é um desentendimento entre o casal, entre os irmãos, são coisas que acontecem em família, não acontece fora, em família. Se nós formos esperar essas coisas não acontecerem para sermos alegres, jubilosos, acho que nós não seremos nunca. Mas podemos trazer essa expressão do salmista no nosso coração, de que na casa do justo existe um cântico de vitória. E a nossa vitória não está na resolução dos problemas, mas está na revelação da pessoa de Deus no nosso coração. Viu? Essa é a nossa vitória. A nossa vitória não está na resolução, mas na revelação. Não é resolução, é revelação. A revelação de Deus em Cristo é a nossa vitória. O resto, o Senhor Deus vai ajustando todas as coisas. Amém, irmãos?